Garota desobedece à mãe e abre o guarda-roupa proibido, revelando um segredo apavorante. Ana sempre soube que não deveria abrir aquele guarda-roupa. Era um aviso que sua mãe sempre repetia, com a voz sombria: não mexa no que não é seu. Mas a curiosidade de Ana, uma menina de 10 anos, era gigantesca. Ela tinha ouvido sussurros sobre o guarda-roupa, a enigmática figura da avó e os segredos que eram guardados ali. O que poderia estar escondido? Um mistério? Algo mágico? Naquela tarde chuvosa, com trovões rugindo lá fora, a decisão foi feita. Ana se atreveu. Com o coração disparado, ela se aproximou do guarda-roupa imponente. As portas de madeira pareciam gemer só de serem tocadas. Com as mãos trêmulas, empurrou as portas e um cheiro de poeira e mofo invadiu suas narinas. À medida que as portas se abriam, não eram apenas roupas empossadas que revelavam, era um tesouro de memórias esquecidas. No fundo, entre peças de roupa desbotadas, Ana avistou um diário envelhecido, envolto em uma fina camada de poeira. Era pequeno, com uma capa de couro gastável e páginas amareladas. O título não era legível, mas sua curiosidade falou mais alto. O que poderia estar escrito ali? Ana abriu o diário e logo as palavras dançaram em sua mente. As páginas estavam repletas de anotações sobre eventos inexplicáveis e uma conexão estranha com o sobrenatural. Ao ler, seu coração acelerou. Sua avó havia feito um pacto com algo obscuro e antigo, algo que prometia proteger a família, mas em troca havia aprisionado segredos que assombravam sua linhagem. O preço foi alto, dizia uma passagem, e um frio percorreu a espinha de Ana. Um arrepio percorreu seu corpo. Ela pensava em sua mãe, sempre tão distante e assombrada por pesadelos. Agora compreendia que as sombras do passado de sua família eram mais sombrias do que jamais imaginou. O diário revelava o preço do silêncio e o peso dos segredos que ninguém ousou compartilhar. Naquele breve instante, o espaço ao redor pareceu mudar. A luz do quarto vacilou, como se uma presença invisível estivesse prestes a se revelar. Ana sabia que, de alguma forma, a curiosidade dela tinha despertado algo, e isso a deixava aterrorizada. O diário não apenas abriu suas portas, mas trouxe à tona ecos do passado, sussurros que soavam como gritos agora. Agora, olhando para as páginas, Ana se viu frente a um dilema: seguir o legado da mãe e guardar o segredo, ou desvendá-lo, mesmo sabendo que poderia desencadear forças além de sua compreensão. O ar estava pesado e uma sensação de urgência a envolveu. O que mais poderia estar à espreita, além do diário? Enquanto seu coração batia descontroladamente, Ana ouviu um barulho atrás de si. Era sua mãe. O rosto dela estava pálido, e em seus olhos havia um misto de medo e determinação. Ana estava prestes a descobrir que a curiosidade dela teve um custo muito mais alto do que imaginava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana sentiu o coração disparar ao ouvir sua mãe chamar do corredor. Ana! A voz dela estava tensa, como um fio prestes a se romper. A menina se virou rapidamente, o diário ainda nas mãos,
e encontrou sua mãe parada à porta do quarto, com os olhos arregalados e pálidos, como se tivesse visto um fantasma. Você não deveria ter aberto isso. A mãe avançou, como se quisesse arrancar o diário das mãos de Ana. O medo em seu rosto tinha um poder que fez a menina hesitar. O que mais ela escondia? Você não tem ideia do que estava fazendo. Não brinque com coisas que não conhece. Mas Ana não conseguia desviar o olhar do diário. Algo na voz de sua mãe a intrigava. Uma mistura de pânico e desespero que parecia trazer à tona um mistério mais profundo. Por que você tem tanto medo, mãe? O que aconteceu com a vovó? Nesse momento, algo inesperado aconteceu. O quarto começou a tremer suavemente, como se uma tempestade estivesse se aproximando. O ar se tornou denso, opressivo. Ana sentiu o batimento de seu coração ressoar em seus ouvidos. A luz do abajur piscava, e por um breve momento, sombras dançaram nas paredes. Por favor, Ana, me dê isso. A mãe parecia em pânico agora, e Ana viu lágrimas descerem pelo rosto dela. Era uma cena tão inesperada que quase fez a menina soltar o diário. Você não entende, é perigoso. Aquele diário tem coisas que nunca deveriam ter sido escritas. Mas Ana, impulsiva como sempre, sentiu que precisava saber mais. O que você está escondendo? O que era a vovó? Por que você nunca fala dela? O relâmpago iluminou a janela, fazendo a mãe recuar. Sua expressão tinha mudado, e naquele instante, Ana percebeu, havia mais ali do que a simples sombra do passado. Sua mãe não era apenas uma mulher assustada, mas alguém com segredos tão profundos quanto os da avó. Com um impulso, Ana abriu uma página qualquer do diário, e as palavras saltaram para sua mente. Os pactos têm um preço maior do que se imagina. O sangue clama por resposta. Lia ela em voz alta, mas a mãe ficou branca, quase em estado de choque. Pare! Você não deveria ter lido isso. A mãe se aproximou, mas um estrondo mais alto fez as janelas tremerem. A luz do quarto se apagou completamente, deixando-as envoltas na escuridão. Ana segurou firme o diário, sentindo a adrenalina tomar conta. O que estava acontecendo? Então, como um sopro gelado, uma voz ecoou no ar, clara e distorcida. A verdade deve ser revelada. Uma nova linhagem deve ser criada. Os ecos da frase vibraram no ar, como se uma força invisível estivesse despertando ali mesmo. O medo preenchia tudo. Não! Gritou sua mãe, enquanto uma sombra escura se formava em um canto do quarto. O pavor nos olhos dela deixou Ana paralisada. Ana, você precisa sair! Agora! Mas por que ela queria que Ana fugisse? E aquela sombra? Seria a resposta sobre a avó? Sombras do passado, que agora ameaçavam devorar o presente. Mãe, o que está acontecendo? Eles estão voltando e podem querer você também. A mãe parecia ter perdido o controle, e a voz dela era um misto de pavor e desespero. Enquanto a sombra se aproximava, Ana sentiu o peso do diário em seu colo e a enfermeira por silêncio a incomodando. Ela sabia que a decisão que tomasse naquele momento mudaria tudo. Então, em um ato de coragem desesperada, Ana ergueu o diário, pronta para enfrentá-lo. Não vou fugir, não agora. Mas ao seu redor o ar parecia se espessar e as sombras a envolveram. E antes que pudesse processar a situação, tudo se apagou. O que tinha acontecido? E o que esperava por ela nas páginas do diário? As respostas estavam prestes a revelar um destino que Ana jamais poderia imaginar. Ana sentiu o peso do diário em suas mãos, mas a escuridão parecia estar viva, pulsando ao seu redor. O susto a deixou paralisada, mas a sombra que começava a se formar no canto do quarto fez seu coração acelerar ainda mais. O que estava acontecendo? A mãe gritou, mas tudo ao redor dela era um turbilhão. Então, a sombra tomou forma.
Não era só uma figura indistinta, era uma mulher. À medida que emergia, Ana reconheceu os olhos tristes, a expressão angustiada. Era sua avó, mas não a avó carinhosa que sempre imaginou. Essa velha versão dela parecia marcada pelo sofrimento e por um passado obscuro. Você não deveria ter lido, a mulher sussurrou, sua voz soando como um eco distante. A verdade não deve ser revelada. Ana estava em choque. Vovó, é você? A dor nas palavras reverberava entre os 4 cantos do quarto. Por que está aqui? O que você quer? Não pode se meter nisso, Ana. Você não. Faz ideia do que está despertando? A mãe tentou puxá-la para longe, mas Ana ficou firme. Estou cansada de segredos. O que você tem a ver com tudo isso? A sombra da avó flutuava mais próximo, e Ana sentiu uma onda de frio. A mulher abriu a boca, mas antes que pudesse falar, o diário começou a brilhar intensamente. A luz iluminou o quarto, transformando a sombra em turbilhão de memórias fragmentadas. Imagens de um passado distante inundaram a mente de Ana. Ela viu sua avó, uma menina cercada por sombras que sussurravam promessas. Então, a cena mudou. E agora sua mãe estava lá, jovem, com uma expressão de desespero em seu rosto. Não, não, gritou a mãe, como se estivesse revivendo um pesadelo. Você não! Deve saber disso. A luz do diário ofuscava tudo, e por um momento, Ana teve a certeza de que entendia a ligação entre as mulheres da sua família. Mas a revelação foi brutal. O pacto foi selado em sangue, a avó disse, e o preço é maior do que imaginamos. Cada geração paga uma taxa, e todos nós somos parte disso. Ana sentiu um nó na garganta. Você fez isso com a mamãe? O desespero enchia sua voz, e o pavor tomou conta dela. O que mais você esconde? Então, como se tudo naquele quarto estivesse sob um feitiço, a verdade começou a aparecer. Ana viu rostos, sofrimento e lágrimas, mães e filhas, todas ligadas por um fardo que não pediram. A avó, a mãe e agora, ela, uma linhagem condenada a repetir os mesmos erros. No passado fizemos pactos que deveriam nos proteger, mas nos aprisionaram em correntes invisíveis, a avó continuou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ana, você é a última. Você pode quebrar esse ciclo, mas precisa decidir agora. E antes que Ana pudesse responder, um grito ensurdecedor ecoou pelo quarto. A sombra se expandiu, tomando forma novamente, e a luz do diário começou a se apagar. Tudo ficou escuro de novo, e Ana sentiu que algo se partia dentro dela. Mãe! Vovó! Gritou, mas o silêncio era pesado. O que ela deveria fazer? Como poderia quebrar um ciclo ao mesmo tempo em que sentia que havia sido escolhida para continuar essa herança sombria? E então a luz voltou. Mas não, era a mesma. Ela estava sozinha, olhando para o diário. Respirou fundo, seu coração martelando no peito. O que agora? A resposta estava dentro daquele livro, mas a cada palavra revelada, cada linha lida, um novo peso surgiria sobre seus ombros, um movimento atrás nela. Era a mãe de novo, seus olhos aflitos. Ana, você não deveria. Mas a menina já estava decidida. Eu preciso saber a verdade. Não posso viver mais com esses segredos. A sombra da avó estava de volta. Dançando nas paredes, Ana olhou para o diário, sentindo a verdade pulsar dentro dele. Mas a pergunta permanecia. A decisão que ela tomasse poderia mudar tudo. E no fundo, ela sabia. O que estava prestes a descobrir poderia atochar um fardo ainda maior em suas costas. Ana sentiu o peso do diário em suas mãos, mas a escuridão parecia estar viva, pulsando ao seu redor. O susto a deixou paralisada, mas a sombra que começava a se formar no canto do quarto
fez seu coração acelerar ainda mais. O que estava acontecendo? A mãe gritou, mas tudo ao redor dela era um turbilhão. Então, a sombra tomou forma. Não era só uma figura indistinta. Era uma mulher. À medida que emergia, Ana reconheceu os olhos tristes, a expressão angustiada. Era sua avó, mas não a avó carinhosa que sempre imaginou. Essa velha versão dela parecia marcada pelo sofrimento e por um passado obscuro. Você não deveria ter lido. A mulher sussurrou, sua voz soando como um eco distante. A verdade não deve ser revelada. Ana estava em choque. Vovó, é você? A dor nas palavras reverberava entre os 4 cantos do quarto. Por que está aqui? O que você quer? Não pode se meter nisso, Ana. Você não faz ideia do que está despertando. A mãe tentou puxá-la para longe, mas Ana ficou firme. Estou cansada de segredos. O que você tem a ver com tudo isso? A sombra da avó flutuava mais próximo e Ana sentiu uma onda de frio. A mulher abriu a boca, mas antes que pudesse falar, o diário começou a brilhar intensamente. A luz iluminou o quarto, transformando a sombra em um turbilhão de memórias fragmentadas. Imagens de um passado distante inundaram a mente de Ana. Ela viu sua avó, uma menina, cercada por sombras que sussurravam promessas. Então, a cena mudou, e agora sua mãe estava lá, jovem, com uma expressão de desespero em seu rosto. Não, não, gritou a mãe, como se estivesse revivendo um pesadelo. Você não deve saber disso. A luz do diário ofuscava tudo, e por um momento, Ana teve a certeza de que entendia a ligação entre as mulheres da sua família. Mas a revelação foi brutal. O pacto foi selado em sangue, a avó disse. E o preço é maior do que imaginamos. Cada geração paga uma taxa, e todos nós somos parte disso. Ana sentiu um nó na garganta. Você fez isso com a mamãe? O desespero enchia sua voz, e o pavor tomou conta dela. O que mais você esconde? Então, como? Se tudo naquele quarto estivesse sob um feitiço, a verdade começou a aparecer. Ana viu rostos, sofrimento e lágrimas. Mães e filhas, todas ligadas por um fardo que não pediram. A avó, a mãe e agora ela. Uma linhagem condenada a repetir os mesmos erros. No passado, fizemos pactos que deveriam nos proteger, mas nos aprisionaram em correntes invisíveis. A avó continuou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ana, você é a última. Você pode quebrar esse ciclo, mas precisa decidir agora. E antes que Ana pudesse responder, um grito ensurdecedor ecoou pelo quarto. A sombra se expandiu, tomando forma novamente, e a luz do diário começou a se apagar. Tudo ficou escuro de novo, e Ana sentiu que algo se partia dentro dela. Mãe, vovó! Gritou, mas o silêncio era pesado. O que ela deveria fazer? Como poderia quebrar um ciclo ao mesmo tempo em que sentia que havia sido escolhida para continuar essa herança sombria? Então a luz voltou, mas não era a mesma. Ela estava sozinha, olhando para o diário. Respirou fundo, seu coração martelando no peito. O que agora? A resposta estava dentro daquele livro, mas a cada palavra revelada, cada linha lida, um novo peso surgiria sob seus ombros. Um movimento atrás dela. Era a mãe de novo, seus olhos aflitos. Ana, você não deveria. Mas a menina já estava decidida. Eu preciso saber a verdade. Não posso viver mais com esses segredos. Foi então que tudo mudou. A mãe avançou com uma intensidade que surpreendeu Ana, mas não era apenas desespero. Havia raiva ali. Ela puxou o diário com violência, seu olhar fixo em Ana como se estivesse vendo o diabo em sua filha. Você não entende.
O que eu fiz, o que sua avó fez, eu tentei proteger você. Eu sou a causa de tudo isso. Ana ficou paralisada. O que você quer dizer? O que você fez? A voz dela tremia, o medo crescendo em seu peito. Eu fiz um pacto também, a mãe revelou, e a escuridão parecia engolir as palavras. Eu sou a razão pela qual sua avó teve que fazer o que fez. Eu sou aqui por egoísmo, condenei nossa família ao ciclo de dor e sofrimento. As paredes do quarto pareciam se fechar ao redor delas. A revelação era insuportável. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. Sua mãe, que sempre pareceu tão solidária, tão protetora, era parte do problema. A mãe parecia mais pálida a cada palavra. Ana, eu não queria que você soubesse. Meu desejo de manter você longe do mal foi o que me levou a isso. E agora, essa maldição está prestes a se repetir. Ana a encarou e, pela primeira vez, viu mais do que só medo nos olhos da mãe. Havia arrependimento e também um aterrador entendimento. Mãe, o que você quer dizer? O que vai acontecer agora? Eu não sei, mas, se você seguir por esse caminho, a escolha será sua, e pode ser a única forma de libertar a nossa linhagem, ou destruí-la, antes que Ana pudesse responder. Uma luz ofuscante explodiu entre elas, fazendo tudo ao redor delas tremer. O diário escorregou das mãos da mãe e caiu no chão. As páginas começaram a virar rapidamente, como se uma força estivesse invocando algo. Palavras flutuavam no ar. A tensão estava insuportável. O que está acontecendo? Gritou Ana. Tudo ao seu redor parecia se desintegrar. Afinal, quem estava no controle da história? Elas ou as forças sombrias escondidas atrás das páginas? E nesse momento de crise, Ana percebeu. Havia mais verdades escondidas nas folhas daquele diário. Uma reviravolta aterrorizante estava prestes a acontecer. Mas uma coisa era certa. Seu mundo nunca mais seria o mesmo. Ana ficou olhando para o diário que pulsava com uma luz misteriosa. A tensão cortando o ar como uma faca. O chão parecia tremer mais a cada segundo que passava, e a expressão angustiada da mãe se refletia em seu próprio rosto. O que está acontecendo, mãe? O que está nesse diário que pode ser tão perigoso? A mãe parecia hesitar, como se estivesse pegando ar antes de mergulhar em uma água fria. Ana, você não pode saber. O que está escrito lá não é só sobre nós. Isso afeta muito mais pessoas, muito mais vidas. A sombra da avó balançava entre elas, seu olhar vazio transparecendo um lamento profundo. Ana sentia o coração disparar. Mãe, me responde! O que você fez? A urgência na voz dela crescia. Seu corpo estava tenso, as mãos trêmulas, e um nó se formava em sua garganta. A mãe olhou para a sombra, depois novamente para Ana. Sabe por que sempre fui tão protetora? Porque eu sabia. Eu sabia que algo terrível se aproximava, e eu não queria que você fizesse parte disso. Um estrondo cortou a atmosfera, e Ana sentiu um arrepio frio escorregar pela espinha. Parte do quê, mãe? Você precisa me contar a verdade agora. E enquanto essas palavras saíam de sua boca, o diário começou a brilhar ainda mais intensamente. A mãe, angustiada, sussurrou. A última linhagem não é exatamente como você pensa. Você não é apenas a filha, Ana. Você é um portal. Ana ficou paralisada. O quê? Um portal? Como assim? Quando sua avó fez o pacto, ela não só protegeu a família, mas também fez algo mais. Ela se tornou uma ponte entre nosso mundo e algo escuro. A mãe se aprofundou, as lágrimas escorrendo em seu rosto. E agora, você é a chave para isso. Você pode abrir ou fechar essa passagem. Ana não sabia o que pensar. Uma onda de pavor se instalou.
Não posso ser isso. Não quero ser isso. O desespero brotou dentro dela. A ideia de que seu destino estava selado em algo tão complexo e sombrio a deixava apavorada. Mas antes que pudesse dizer mais, a luz do diário explodiu numa luminosidade intensa. Uma nova voz ecoou na sala, fria e profunda. O tempo está se esgotando. A sombra da voz se contorcia. A expressão de fúria se misturava com desespero. Você deve decidir antes do pôr do sol. O próximo. Sacrifício está próximo, e você é a única que pode evitar que a escuridão tome conta novamente. Sacrifício? Que sacrifício? Ana gritou, enquanto o mundo ao redor dela parecia se desintegrar. O que significava tudo isso? Nesse momento, o céu lá fora escureceu, como se o próprio universo estivesse atento àquela conversa. A mãe parecia à beira de um colapso. Mas antes que pudesse responder, um clarão irrompeu pela janela, seguido de um estrondo ensurdecedor. Vidros se estilhaçaram, e uma força invisível arremessou Ana contra a parede. Ana puxou a respiração, sentindo sua cabeça girar. Quando se levantou, viu sua mãe olhando fixamente para um canto do quarto, onde uma nova sombra começava a se alastrar. Era uma figura diferente, muito mais sinistra do que qualquer outra. E naquele instante, a figura se revelou. Era uma versão mais velha de Ana, com um olhar gélido, que a observava como se já conhecesse tudo sobre sua vida. Você finalmente chegou! Ana sentiu a pele arrepiar. O que aquela versão bela significava? E por que tudo o que acreditava agora parecia um grande quebra-cabeça, com peças fora do lugar? Eu sou a resposta que você teme, Ana. O que você decidir agora mudará tudo. A figura sorriu de um jeito que gelou os ossos de Ana. A mãe gritou, a voz transbordando de pânico. Não, não confie nela. O que estava acontecendo? Ana sabia que precisava agir, mas a verdade parecia tão distante. A inovação de tudo a envolvia, e a sombra antiga exigia uma resposta que Ana não estava pronta para dar. Eu não sei o que fazer. E com isso, a luz do diário começou a se extinguir, deixando tudo em um infinito e profundo silêncio. O futuro que ela conhecia estava prestes a se desintegrar. E de repente, Ana percebeu que não podia fugir de suas origens, nem da verdade que agora exigia uma decisão. O que essa escolha significaria para quem ela realmente era? E que novos caminhos estariam à espreita, prontos para serem descobertos? Ana ficou olhando para o diário que pulsava com uma luz misteriosa, a tensão cortando o ar como uma faca. O chão parecia tremer a cada segundo que passava, e a expressão angustiada da mãe se refletia em seu próprio rosto. O que está acontecendo? Mãe, o que está nesse diário que pode ser tão perigoso? A mãe hesitou e isso deixou Ana ainda mais nervosa. Ana, você não pode saber. O que está escrito lá não é só sobre nós. Isso afeta muito mais pessoas, muito mais vidas. A sombra da avó balançava entre elas, e Ana sentiu uma mistura de medo e curiosidade. Mãe, me responde. O que você fez? A urgência na voz dela crescia. Seu corpo estava tenso, as mãos trêmulas, e um nó se formava em sua garganta. A mãe olhou para a sombra e depois novamente para Ana. Sabe por que sempre fui tão protetora? Porque eu sabia. Eu sabia que algo terrível se aproximava. E eu não queria que você fizesse parte disso. Estrondos ecoaram. E de repente, a sombra da avó pareceu se agitar. Ana, não pode! Você precisa entender que não estamos sozinhas. Algo vem atrás de nós. A voz dela se perdeu em uma súplica, e Ana, atordoada, sentiu que o ambiente ficava mais pesado. Isso não é apenas um diário, é um portal entre mundos, gritou a avó, sua forma quase se desvanecendo na luz intensa que emanava do livro. O ar ao redor pareceu se concentrar em um ponto, centrando toda a atenção em Ana. Você é a chave que pode fechar isso para sempre.
Ana sentiu o coração bater acelerado. Mãe, o que isso quer dizer? O que você escondeu de mim? Seu olhar era desesperado e a pressão estava insuportável. Eu fiz um pacto. A mãe parecia velha e cansada. Paguei um preço, e agora você pode ser a única capaz de reverter isso. Mas eu menti para você, Ana. Eu não sou sua mãe de verdade. As palavras dela foram como um tapa na cara. Ana ficou sem palavras. O que você quer dizer? Como assim você não é minha mãe de verdade? Naquele instante, a sombra tomou forma. Era uma figura muito mais poderosa, dominando o espaço, um eco do que poderia ser um futuro ou um destino. E a mulher revelou um sorriso que misturava prazer e dor. Ana, a verdade é que sua mãe não é quem você pensa. Eu sou a sua verdadeira mãe. O universo pareceu congelar. O quê? Não, isso não pode ser verdade. Ana se sentiu tonta, a insustentável carga da revelação fazendo seus joelhos fraquejarem. A figura sorriu, um misto de tristeza e satisfação. Ela trocou você por um pacto para não perder o poder que já tinha. Você era a única escolha, Ana. E sua avó, ela também sabia. A dor na expressão da mãe era inegável, mas Ana se sentia traída. Você mentiu para mim a vida toda. O que mais você escondeu, mãe? Uma onda de emoções a invadiu. Raiva, confusão, tristeza. Ela olhou para a sombra da avó, que agora parecia também presa nessa teia de mentiras. E agora? O que você quer de mim? A sombra da mãe estava em chamas, mas não de raiva, de desespero. Ana, se você não decidir agora, todos, nós iremos sucumbir. Você precisa aceitar quem realmente é para que o ciclo se quebre de uma vez por todas. Odiava a ideia de ter que escolher, mas o quarto estava ficando cada vez mais sombrio, como se um abismo a chamasse. E naquele momento de crise, ela percebeu que o peso que trazia não era só dela, mas de toda uma linhagem. O que vai acontecer se eu abrir esse portal, se eu der as costas para tudo isso? Ana olhou para o diário, suas páginas tremendo. E a escolha parecia maior do que qualquer uma que já fizera. O que essa decisão significaria para ela, para a sua família? As palavras de sua mãe e da avó ecoavam em sua mente. As correntes, o pacto, a verdade. Mas enquanto ela lutava contra a dor e o medo, um último relâmpago luziu no quarto, e o diário começou a brilhar ainda mais intensamente. Ana sentiu que alguma coisa tinha mudado, mas o que realmente estava prestes a acontecer? Ana sentiu que alguma coisa tinha mudado. O brilho do diário aumentava, como se quisesse sussurrar segredos que ela não estava pronta para ouvir. O quarto estava tenso, e a presença da avó e da mãe continuava a confundir seu coração. O que eu faço agora? A pergunta ecoava na sua mente. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, algo inesperado aconteceu. Um grito rasgou o silêncio, vindo de fora, lá do corredor. A porta do quarto se abriu com força e uma figura apareceu. Era Pedro, seu melhor amigo, os olhos arregalados e a respiração acelerada. Ana, precisamos sair, está vindo algo. Ele estava pálido e a expressão dele carregava um desespero que fez o peito de Ana apertar. Mãe, vovó! Gritou Ana, tentando chamar a atenção das mulheres que flutuavam entre medos e segredos. Mas nada parecia importar. A sombra da avó estava cada vez mais intensa e a mãe parecia presa em suas próprias incertezas. O que você está falando, Pedro? Ana perguntou, sem conseguir desviar o olhar da nova sombra que se formava ao fundo do quarto. Um frio percorreu sua espinha. Algo está vindo do portal. As palavras dele eram rápidas e apressadas. Eu não sei o que é, mas está chegando. Ele gesticulou freneticamente para a porta, e Ana sentiu medo profundo ecoar em seu interior. Não, eu não posso sair. Tenho que entender o que está acontecendo aqui, respondeu, lutando contra a necessidade de proteger aqueles que amava. E você não entende. Não posso deixar que isso aconteça. À luz do diário,
ofuscou completamente, e uma presença imponente começou a emergir da escuridão e se contorcer entre as sombras. A matéria escura parecia se transformar em algo mais visceral. Era um ser com olhos brilhantes, uma silhueta distorcida que crescia e preenchia todo o espaço com um estranho e horripilante brilho. Você me trouxe até aqui, Ana. A criatura sussurrou, e a voz era como um eco de 1000 almas perdidas. Você é a que pode me libertar. Enquanto sombra crescia, Ana sentiu uma onda de pânico subir pelo seu corpo. Aquela presença era opressiva. Sua essência parecia sugar a força da luz. Mãe, vovó, o que é isso? Gritou Ana, mas suas palavras se perderam na atmosfera carregada de tensão. Você precisa decidir. A avó gritou, sua forma começando a se dissipar lentamente. Se você não fechar o portal, se não escolher o seu destino, todos nós pagaremos um preço. E não será apenas a sua vida, Ana. Pedro estava puxando seu braço, arrastando-a em direção à porta, mas Ana hesitou. Não, eu preciso entender. O que você fez, mãe? O que você e vovó realmente fizeram? A raiva brotou em seu peito, e ela se virou para a figura da avó, buscando respostas. Mas, antes que a avó pudesse responder, a criatura se lançou em direção a Ana, suas garras de sombra balançando. Uma luz intensa envolveu Ana, quase como um abraço. No instante seguinte, um grito ensurdecedor ecoou pelo ambiente, mais forte que qualquer outra coisa que já ouviu. O chão tremeu sob seus pés, fazendo com que todos se equilibrassem. Então, se viu cercada por visões, imagens de sua avó em rituais obscuros, de sua mãe fazendo cada sacrifício, até mesmo de Pedro, junto dela, em um pacto que nunca soube que existia. O ar ficou irrespirável. Não, não pode ser verdade! Ana gritou com todas as forças que tinha. Vocês me traíram! Pedro estava atônito, e a sombra pareceu se alimentar da dor de Ana. Ana, é isso que o pacto faz. Nós fizemos, sim, e estamos presos a isso desde sempre. Você é a única que pode libertar a nós todos ou abrir as portas para um novo terror. O coração de Ana parou. Não apenas a sua vida, mas a de todos estava em jogo. Ela olhou para os rostos ao seu redor. A avó, a mãe, Pedro, eram todos vítimas. E nesse instante, algo dentro dela se revirou. Então, um enorme clarão saiu do diário, como se algo estivesse prestes a ser revelado ali e agora. Com um grito estrondoso, a sombra se expandiu ainda mais, e a verdadeira natureza da criatura se materializou diante de Ana. Ela viu a tortura e a dor, mas também a verdade que nunca imaginou. A conexão entre eles, as vidas entrelaçadas no ciclo interminável de dor. Ana ficou paralisada. O que ela deveria fazer? E neste momento cheio de tensão e desespero, toda a realidade dela começou a se desvanecer. E ao som da explosão final do diário, uma última pergunta ecoou na mente dela. Qual era o sacrifício que ainda estava por vir? A luz ofuscou tudo ao redor, e Ana sentiu que o futuro nunca mais seria o mesmo. Ana sentiu que alguma coisa tinha mudado. O brilho do diário aumentava, como se quisesse sussurrar segredos que ela não estava pronta para ouvir. O quarto estava tenso, e a presença da avó e da mãe continuava a confundir seu coração. O que eu faço agora? A pergunta ecoava na sua mente. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, algo inesperado aconteceu. Um grito rasgou o silêncio, vindo de fora, lá do corredor. A porta do quarto se abriu com força e uma figura apareceu. Era Pedro, seu melhor amigo, os olhos arregalados e a respiração acelerada. Ana, precisamos sair!
Está vindo algo! Ele estava pálido, e a expressão dele carregava um desespero que fez o peito de Ana apertar. Mãe, vovó! Gritou Ana, tentando chamar a atenção das mulheres que flutuavam entre medos e segredos. Mas nada parecia importar. A sombra da avó estava cada vez mais intensa, e a mãe parecia presa em suas próprias incertezas. O que você está falando, Pedro? Ana perguntou, sem conseguir desviar o olhar da nova sombra que se formava ao fundo do quarto. Um frio percorreu sua espinha. Algo está vindo do portal. As palavras dele eram rápidas e apressadas. Eu não sei o que é, mas está chegando. Ele gesticulou freneticamente para a porta. E Ana sentiu um medo profundo ecoar em seu interior. Não, eu não posso sair. Tenho que entender o que está acontecendo aqui, respondeu, lutando contra a necessidade de proteger aqueles que amava. E você não entende. Não posso deixar que isso aconteça. A luz do diário ofuscou completamente, e uma presença imponente começou a emergir da escuridão e se contorcer entre as sombras. A matéria escura parecia se transformar em algo mais visceral. Era um ser com olhos brilhantes, uma silhueta distorcida, que crescia e preenchia todo o espaço com um estranho e horripilante brilho. Você me trouxe até aqui, Ana. A criatura sussurrou, e a voz era como um eco de 1000 almas perdidas. Você é a que pode me libertar. Enquanto a sombra crescia, Ana sentiu uma onda de pânico subir pelo seu corpo. Aquela presença era opressiva. Sua essência parecia sugar a força da luz. Mãe, vovó, o que é isso? Gritou Ana, mas suas palavras se perderam na atmosfera carregada de tensão. Você precisa decidir. A avó gritou, sua forma começando a se dissipar lentamente. Se você não fechar o portal, se não escolher o seu destino, todos nós pagaremos um preço. E não será apenas a sua vida, Ana. Pedro estava puxando seu braço, arrastando-a em direção à porta. Mas Ana hesitou. Não, eu preciso entender. O que você fez, mãe? O que você e vovó realmente fizeram? A raiva brotou em seu peito e ela se virou para a figura da avó, buscando respostas. Mas antes que a avó pudesse responder, a criatura se lançou em direção a Ana, suas garras de sombra balançando. Uma luz intensa envolveu Ana, quase como um abraço. No instante seguinte, um grito ensurdecedor ecoou pelo ambiente, mais forte que qualquer outra coisa que ela já ouviu. O chão tremeu sob seus pés, fazendo com que todos se equilibrassem. Então, Ana se viu cercada por visões, imagens de sua avó em rituais obscuros, de sua mãe fazendo cada sacrifício, até mesmo de Pedro, junto dela, em um pacto que nunca soube que existia. O ar ficou irrespirável. Não, não pode ser verdade! Ana gritou com todas as forças que tinha. Vocês me traíram! Pedro estava atônito, e a sombra parecia se alimentar da dor de Ana. Ana, é isso que o pacto faz. Nós fizemos sim, e estamos presos a isso desde sempre. Você é a única que pode libertar a nós todos ou abrir as portas para um novo terror. O coração de Ana parou. Não apenas a sua vida, mas a de todos estava em jogo. Ela olhou para os rostos ao seu redor. A avó, a mãe, Pedro, eram todos vítimas. E neste instante, algo dentro dela se revirou. Então um enorme clarão saiu do diário, como se algo estivesse prestes a ser revelado ali e agora. Com um grito estrondoso, a sombra se expandiu ainda mais, e a verdadeira natureza da criatura se materializou diante de Ana. Ela viu a tortura e a dor, mas também a verdade que nunca imaginou. A conexão entre eles, as vidas entrelaçadas no ciclo interminável de dor. Ana ficou paralisada. O que ela deveria fazer? E neste momento de crise, toda a realidade dela começou a se desvanecer. E ao som da explosão final do diário, uma última pergunta
ecoou na mente dela. Qual era o sacrifício que ainda estava por vir? Uma luz intensa engolfou tudo ao redor, e Ana viu uma imagem refletida na luz. Era ela mesma, mas mais velha, com uma expressão de dor e de poder. E em um instante, a verdade veio à tona com força. Aquele ser não era só um demônio. Era a versão futura de Ana, corrompida e envolta em trevas. Eu sou você, gritou a figura, e você não pode escapar do seu destino. As declarações permaneceram no ar, como um eco sombrio. Ana sentiu seu coração quase parar. O que isso significava? E ao mesmo tempo que a versão mais velha de si mesma falava, a mãe e a avó se tornaram ainda mais etéreas, suas formas distorcidas perdendo solidez. Você precisa decidir antes que seja tarde demais. As vozes das mulheres se misturaram em um lamento, enquanto a criatura ao lado de Ana crescia, formando garras. As sombras dançavam e a luz pulsava, e a única coisa que Ana sabia era que cada segundo contava. Uma escolha estava à frente dela. Seguir o que essa versão futura exigia ou ignorar e lutar contra o destino que a estava chamando. O que ela decidisse mudaria tudo. O abismo estava aberto, e Ana percebeu que o futuro dela não só estava em jogo, mas também a balancear entre a libertação e a condenação de todos que amava. Poderia ela suportar o peso da escolha que se aproximava? Cada respiração se tornava uma pergunta não feita, e o mundo em volta estava prestes a desmoronar de uma vez por todas. Ana ficou paralisada. Na luz intensa, ela viu a figura de seu futuro, mas não havia ali somente poder e destruição. No seu olho havia tristeza e solidão. Você tem que entender, Ana. O que está por vir não é apenas uma escolha. É uma maldição. O peso das palavras caiu sobre ela como um peso insuportável. A criatura ao lado só parecia crescer, e o medo começou a tomar conta da sala. Qual maldição? Gritou Ana, impotente, enquanto tentava se soltar das garras da sombra crescente. Do que você está falando? Olhou para a mãe e para a avó, que pareciam perdidas. Como se o próprio tempo não as deixasse escapar. Eu sou você, mais uma versão que sucumbiu a todas as escolhas erradas. Cada decisão que você toma agora moldará seu futuro e será o eco do que eu me tornei. A figura mais velha falava. E Ana podia sentir a dor em suas palavras como se fossem ganchos em seu coração. O diário, sem querer, emitiu uma luz cada vez mais ofuscante. A criatura girou em seu próprio eixo, quase como uma dança. Então, subitamente, a luz pareceu se fragmentar em 1000 pedaços, cada um levando uma parte da verdade escondida. As vidas que você está prestes a perder, a dor que você precisa enfrentar é parte do que somos. A sombra continuava, em uma voz agora mais baixa, quase íntima. Mas a escolha não é apenas sua. Um estrondo ressoou, e sem aviso, uma fissura se formou no chão, como se a própria realidade estivesse se dividindo. Ana sentiu a terra sob seus pés se abrir, e a luz e a escuridão começaram a se enroscar em um espetáculo que desvanecia as linhas entre o que era real e o que não era. Então a mãe de Ana gritou: "Não, não! Isso não deveria estar acontecendo!" A força da mãe naquelas palavras fez Ana hesitar, e naquele momento, um fragmento da verdade atingiu sua mente como um raio. Ela sabe. O olhar de Ana se dirigiu para sua mãe, buscando respostas que nunca foram ditas. O que você está escondendo? Que maldição você fez? O clima estava carregado, e tudo o que Ana queria era um pouco de clareza. Mas quanto mais descobria, mais confusa se sentia. Nesse instante, como se houvesse um botão de ativação, Pedro, que ainda estava na porta, gritou: "Ana, temos que sair, agora!"
Era a única coisa que ele conseguia fazer em meio a todo aquele caos. E então, um estrondo ainda mais forte ressoou, mais alto que todos os gritos. Foi como se o universo estivesse sendo moldado de novo. Mas antes que conseguissem tomar uma atitude, uma sombra banhada de luz explodiu da fissura no chão. As silhuetas de Ana, da mãe e da avó, implodiram contra a parede como se fossem aspiradas por um redemoinho. E em meio ao alvoroço, Ana viu, em uma fração de segundo, a verdade brutal foi revelada. O pacto não foi feito apenas por sua avó, mas as mães da linhagem sempre souberam. Mãe, você não é a única que deve ser responsabilizada. Todos vocês sabiam. Você, a avó, estiveram aqui ao longo de gerações. Ana soou como se tivesse explodindo em chamas. E naquele momento, o olhar de sua mãe mudou. Não era mais de medo, mas de compreensão. Ana, somos parte disso. Você precisa ser. Mas antes de ela terminar, a luz cresceu na fissura, e a figura de seu futuro olhou para Ana com uma expressão que parecia um pedido de socorro. Não faça o que eu fiz. O caminho da punição te deixará perdida. Não siga a linhagem. Quebre o ciclo. E então a figura desapareceu na luz resplandecente, deixando as outras sombras se contorcendo, como se finalmente tivesse se libertado. O abismo se fechou, mas a revelação estava ali. O que estava prestes a emergir. O que Ana realmente era. E em um instante, tudo ficou em silêncio. A sala parou, mas a sensação de urgência e confusão não se dissiparam. Ana olhou para os rostos ao seu redor, seu coração batendo descontrolado. O que a ligação entre todos significava? O que realmente tinha acontecido ali? A verdade ainda estava nas sombras, e Ana percebeu que algo muito mais profundo aguardava. Um ciclo que estava prestes a ser quebrado. A cidade estava em silêncio. O tipo de silêncio que faz o coração acelerar. Ana olhou para o chão, a poeira se levantando de suas botas, enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. Ela sabia que aquele era o momento decisivo. O confronto final com Victor chegava. A tensão no ar parecia quase palpável. Ana! O grito de Lucas cortou o silêncio, fazendo ela olhar para trás. Ele estava ofegante, seu rosto manchado de sujeira e sangue. Os olhos dele refletiam uma mistura de medo e determinação. Nós temos que sair daqui, agora! Mas Ana não se movia. Ela sentia um nó na garganta, uma pressão no peito que fazia cada respiração parecer um esforço colossal. O que estava em jogo era muito maior do que suas vidas. Era a liberdade de todos. Victor apareceu, cercado por sua gangue. Um sorriso perverso iluminava seu rosto, mas os olhos eram frios como gelo. Vocês realmente acham que vão vencer? Isso é um jogo perdido, meus amigos. Ana olhou para Lucas, então para o grupo ao seu redor. Era hora de agir. Não estamos aqui para jogar, Victor. Estamos aqui para encerrar isso. O clima pesava, os olhares se cruzavam, cada um buscando coragem em meio ao desespero. Então, a batalha começou. Gritos ecoaram pelo ar enquanto eles se lançavam uns contra os outros. Cada soco, cada queda, a dor sendo quase física. O som de corpos colidindo, as respirações pesadas. Tudo se misturava em um caos vibrante. Uma tentativa de golpe fez Ana tropeçar, mas Lucas estava lá, segurando sua mão, levantando-a. Vamos, Ana, você consegue! O encorajamento dele fez um calor subir pelo corpo dela. Juntos, eles avançaram, enfrentando Victor e seus aliados, cada movimento mais intenso que o anterior. Quando finalmente se encontraram cara a cara com Victor, era como se o tempo tivesse parado.
Ana sentia a raiva pulsando em suas veias. Isso. Acaba aqui, gritou. Ela se lançou para frente, o impacto do golpe contra o rosto de Victor vibrando em seus punhos. Ele caiu, surpreso, e por um instante tudo pareceu possível. Mas no caos, um grito. Alguém tinha caído, eliminado. Ana virou-se para ver Lucas no chão. O medo a invadiu como uma onda, e o mundo à sua volta girou. Lucas! Ela correu até ele, mas ele apenas sorriu. Estou bem, só um pouco cansado. Ele tentou rir, mas a dor era visível. Ana segurou sua mão, a tremedeira se espalhando por seu corpo. No olhar dele havia uma mistura de amor e tristeza. Você é forte, Ana. Lute, lute por nós. Ela se virou, a fúria fervendo dentro dela. A luta final. Tudo se encaixou. O embate, a superação, o sacrifício. Não era apenas por ela, mas por todos. E assim, em um último impulso de força, ela enfrentou Victor de novo, desta vez decidida a encerrar aquele ciclo de dor e destruição. O tempo pareceu desacelerar, cada movimento mais claro, até que, no último momento, a luz da esperança brilhou. Eles venceram. O grupo de Victor não tinha mais poder, mas com a vitória veio a dor da perda. Ana e Lucas se olharam pela última vez, os ecos de suas promessas ainda ressoando entre eles. Você precisa seguir em frente, Ana. Lucas sussurrou, antes de fechar os olhos. E ali, sob o céu que começava a clarear, Ana se sentiu desolada e, ao mesmo tempo, viva. Olhando para o horizonte, um novo capítulo começava, mas a saudade do que fora estava ali, palpável, presente. Antes que ela pudesse processar tudo, um mistério surgiu. Uma sombra aparece entre as árvores. Era alguém conhecido, mas não se lembrava de ter visto antes. A mente dela se encheu de perguntas. Quem era? O que isso significava? E você? Você precisa se inscrever agora nesse canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Aperte o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos apoiar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Os verdadeiros fãs sabem da importância de apoiar o canal.